Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 14 de janeiro. Bom dia, Isadora, tudo bem? Bom dia, Mauro. Olha o Bebeto Alves, esse álbum deles é sensacional, com Lucianel. Sensacional, Lucianel. E aí eles estão cantando com violão na garupa. Esse álbum se chama Mandando Lenha. Bom dia, Conceição. Um pouco das coisas do sul aqui, Conceição. E para matar a Isa de saudade lá em Barcelona. Bom dia, Marisa. Tudo bem? Olha que música linda. Bom dia, Jaque Melo. Silvia, tudo bem? Meus pertences, Guarani. Bom dia, Fabiola Colombo. Tudo bem? Linda essa música, né? E o Boca Freire tá no contrabaixo. O Lucianel tá no violão. Esse violão maravilhoso do Lucianel, né? Foi professor de Amandu, que é lá de Passo Fundo, como eu. E aí o Bebeto Alves. Eu nunca fui fã do Bebeto Alves. Me lembro da década de 80, assim, contava em Pelotas, nunca fui fã. Mas quando ele lançou esse álbum Mandando Lenha, eu simplesmente me apaixonei, assim. Oi, Lu Bertelli, tudo bem? Bem-vinda. E aí ele lança esse álbum e me conquista completamente, assim. Tem umas 2 ou 3 músicas que eu toco aí no violão. Essa é uma delas que eu toco no violão. E o Chamameceiro. O Mauro já me viu tocar o Chamameceiro, né, Mauro? Na tua casa, inclusive. Lá em Garopaba. Bom dia, Rosali, tudo bem? Então é isso. Olha que melodia. As músicas do Rio Grande do Sul, né? Mas que tem uma vertente latina, assim. Então vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Esse estima aqui. Vem aqui tomar. Vamos conversar. Pode vir. Hoje é sexta-feira, eu levo a vida um pouco mais leve. Então a gente está lendo Apaixonado pelo Mundo, do Yangei? Como é que se diz? Eu devia ter pesquisado. Mas é que eu gosto do Manjur. Manjur Rinpoche. Apaixonado pelo Mundo, a jornada de um monge pelos bardos do viver e do morrer. Editora Lúcida Letra. Tá? A Editora Lúcida Letra nos dá esse presente. Gente, já está quente aqui. Hoje eu já tenho que ligar o ar. É incrivelmente quente em Lajeado. Vocês não fazem ideia. É muito quente. A noite foi terrível. E aí, para quem está chegando agora, a gente está fazendo essa leitura. Estamos na página 23. Vamos começar? Mandem um aviãozinho, acordem, convidem as pessoas para essa leitura maravilhosa deste livro maravilhoso. Quando jogamos lenha na fogueira, por isso que eu lembrei da música Mandando Lenha, porque quando eu abri o livro hoje de manhã para ver onde eu tinha parado, aí eu disse, Mandando Lenha, que é o nome desse álbum do Bebeto Alves. Quando jogamos lenha na fogueira, em vez de tentar sufocar as chamas dos nossos medos, acrescentamos mais combustível. E no processo ganhamos confiança em nossa capacidade de lidar com o contexto em que nos encontramos. Deixamos de evitar as situações que nos perturbaram no passado, ou que evocam padrões destrutivos ou explosões emocionais. Começamos a confiar em outro aspecto da mente que está abaixo da nossa reatividade. Chamamos este aspecto de não eu. Bom dia, Raquel. Bom dia, Graça. É a consciência plena, não condicionada, que se revela com a dissolução da mente tagarela, que fala consigo mesma durante o dia todo. Outra maneira de dizer isso é que trocamos a engrenagem mental da consciência comum para a consciência meditativa. E essa troca, né, essa consciência plena não condicionada é o que eu vou começar esse ano passar para o pessoal aqui quem vem nas aulas presenciais. Então falar sobre a consciência condicionada, que forma, como ela surge,
a diferença da consciência cognitiva, da consciência, da própria consciência. Então, trabalhar um pouco os aspectos da mente, assim, mas muito, não tão aprofundado, embora um pouco aprofundado. Mas tentar entender um pouquinho o que ele está dizendo aqui. Para quem não sabe, as aulas acontecem terça-noite às 19h15 aqui em casa, aqui na biblioteca. E na quarta de manhã às 7h15 da manhã. Manda um direct aí que eu explico. A consciência comum que orienta as nossas atividades cotidianas é, na verdade, para a da consciência confusa. Em geral, passamos os nossos dias com a mente cheia de ideias sobre o que queremos e sobre como as coisas devem ser. Não é assim? É o tempo todo. E com respostas reativas ao que gostamos e não gostamos. Então, para quem lembra, eu sempre vou lembrar isso, para quem nunca ouviu, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar, né? Mas para quem lembra, quando a gente fala gostamos e não gostamos, respostas reativas, ele está imediatamente nos levando ao entendimento de Vedana, que é o 7º elo da roda da vida. Mas para chegar no 7º elo da roda da vida, de gostar e não gostar, quando a gente se surpreende, muitas vezes a gente diz assim, eu sei o que eu quero da vida. Eu sei as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Tudo bem, mas esse gostar e não gostar é justamente o nosso aprisionamento. É aí que a gente se aprisiona. Porque a gente gosta e não gosta, como ele diz ali em cima, a consciência plena condicionada. Então, quando a gente gosta e não gosta, a gente gosta através de um ponto da mente em que foi condicionado. Foi condicionado pelos nossos pais, quando a gente nasce, na cultura que a gente nasce, no tipo de família que a gente nasce, na cidade, no país, da descendência, se é italiana, se é alemã, se é judia, ela é completamente diferente. É muito diferente. Muito interessante isso. Agora eu estava lembrando, no final do ano, a gente junta, a Carolina, minha esposa, ela é alemã, né? De origem alemã. Né? E eu sou de origem espanhola e italiana. E aí, bom dia, Cris, bom dia, Ceci, tudo bem, Cecília? Beijão grande, minha companheira de caminhada. Bom dia, Isis, tudo bem aí? E aí, então eu sou italiano com espanhol, né? E a Carolina é alemã. E aí a família que se reúne sempre no final do ano, ano novo, tem uma parte que é judia, né? Que é judeu. E é muito interessante, porque tu percebe imediatamente as diferenças, mesmo que a gente seja simplesmente somente descendentes. Mas tem muita diferença de postura, de costume, de posicionamento, assim. E isso está impregnado no nosso DNA. Por que eu estou falando isso? Isso são as coisas condicionadas. A gente ainda carrega isso. Né? Como, por exemplo, eu gostar de acordar cedo. Isso é coisa do italiano. Mas, não, mas todo mundo... Não, nem todo mundo gosta. Está ali impregnado. O italiano tem que levantar cedo, tinha que levantar cedo antes do sol nascer, para ir arar a terra e não sei o quê. E aí traz consigo isso. Isso pode dizer, isso é ótimo. Não, não é ótimo. Pode não ser bom, às vezes. Está em Gramado, Cecília, que beleza, estava aí no final do ano. Coisa bem boa. Passeando pelo sul, então. Mas só que está quente aí, né? Por ilusão, a gente acha que vem para o sul que vai estar frio, está quente em Gramado, né, Cecília? Os meus amigos estavam falando com eles ontem. Então, gostar e não gostar, 7º elo, Vedana, é quando a gente chega nesse lugar e desses elementos condicionados. E é aí que a gente fica preso. Por que a gente fica preso? Porque a gente não consegue olhar as outras coisas. A gente só olha a partir de um ponto. Quando eu olho para esse copo, eu olho e digo, eu gosto desse copinho. Né? Mas eu olho de um ponto condicionado. E esse ponto condicionado faz com que eu busque sempre esse copo. E aí a gente fica aprisionado. É como se estivéssemos usando diferentes pares de óculos sem saber, sem ideia de que esses filtros obscurecem e distorcem nossas percepções. São os óculos, né? Os óculos condicionados. Por exemplo, se sofremos do mal-estar causado pelo movimento, ele está falando isso porque que ontem ele estava contando, né? Quando ele era criança, ele passava mal no ônibus. Os óculos sobressalentes são os sentimentos de nojo pelo cheiro do vômito e pela vergonha que sentimos por causar repugnância aos outros. O fato de que alguém possa perceber aumenta ainda mais o nosso desconforto físico. Vamos supor que olhamos para uma montanha com a consciência comum. Nossa mente está voltada para fora
e segue nossos olhos em direção à montanha. E talvez nos venha à mente qual foi a última vez que vimos essa montanha, ou qualquer outra, com quem estávamos na época. Se o clima ou a hora do dia eram melhores na experiência anterior ou agora, ou se estamos com fome ou felizes. Ou verifique as vezes em que usamos a consciência comum para pegar a chave e o celular antes de sair de casa. Repare que esse processo muitas vezes inclui a ansiedade de estar atrasado ou sobre qual caminho fazer para chegar ao nosso compromisso. É assim com vocês? Ou podemos até fantasiar a respeito de volta para casa antes mesmo de sairmos. Com a consciência meditativa, tentamos remover esses filtros e reduzir as projeções. Voltamos-nos para dentro e reconhecemos a consciência plena como uma qualidade da própria mente. Quando olhamos para a montanha, há menos tráfego mental entre nós e a montanha, menos conceitos e ideias. Interessante isso, né? Esse conceito. Tu olhar para a montanha e não tem esse tráfego, né? Esse monte de informações passando assim que tu não consegue olhar a montanha como montanha. No Zen a gente diz, a montanha é uma montanha, depois a montanha não é mais uma montanha, depois a montanha é uma montanha de novo, né? E aí então tu olha assim, quando tu olha que tu vê que ela é montanha, quando tu não tem tráfego, tu não tem pensamentos de... O que é um tráfego? O pensamento dela é bonita, ela é alta, ela é baixa, ela é verde, ela é marrom, ela é branca, ela é íngreme, Isso são tráfegos, e aí depois os tráfegos, esses são os tráfegos de visualização da consciência, da própria mente, da consciência e da retina. Mas ainda tem os tráfegos dos sentimentos e emoções. Aquela vez que eu olhei para aquela montanha, eu lembro que eu passei por uma pousada e fiquei lá, foi muito bom, ou foi muito ruim porque eu terminei com minha namorada, briguei com meu filho, sei lá. Aí vem as emoções, esses são os tráfegos. Tu olhar porque a montanha não tem nada disso. A montanha está lá. Tem outra pessoa olhando e tendo outras ideias, e assim vai indo. O que causa quando a gente olha para alguma coisa, né? Da onde a gente está olhando? A gente não está olhando, a gente está olhando através do nosso ponto da mente. E é aí que gera ansiedade. Para quem é ansioso aí, que eu sei que aí deve ter um ou dois ansioso só, mas para quem é ansioso, né? Para quem é depressivo, estar, né? Não é estar. A gente olha através desse lugar da mente. Esse é o tráfego. Vemos coisas sobre a montanha que não havíamos visto antes. A forma como os sulcos são delineados pela forma das árvores, as mudanças na vegetação ou o céu que circunda a montanha. A mente clara dessa consciência plena está sempre conosco, quer a reconheçamos ou não. Coexiste com a confusão e com as emoções destrutivas e o condicionamento cultural que dão forma ao nosso modo de ver as coisas. Mas quando nossa percepção muda para a consciência meditativa ou consciência plena estável, ela não é mais reduzida pela memória e pela expectativa. Tudo que vemos, tocamos, saboreamos, cheiramos ou ouvimos tem maior clareza e nitidez e vivifica nossas interações. Entenderam? Tudo bem por aí, gente? Dá uma pausa. Estão ouvindo? Levanta a mãozinha quem está ouvindo. Quem está gostando do livro, para eu dar um tempo com a minha água, para saber que vocês estão aí acordadinhos. Então, lembrando, né, esse livro a gente está arrecadando dinheiro. Tá? Esse livro que a gente está lendo é uma doação generosa. Quem quiser doar 5 pila, 1 pila, 10, 20, 30, 100, quanto quiser. Por que a gente está arrecadando dinheiro? Para o meu Pix, depois fica ali no link. O Pix é jefferson@queirozqueiroz.com, meu e-mail. Porque aí todo o dinheiro vai para uma instituição que trata de crianças com vulnerabilidade. Nós já pensamos em algumas instituições aqui de Lajeado. Que bacana. Olha, todo mundo está acordado, que bom. E aí esse dinheiro vai para essas crianças. No final da leitura desse livro, daqui 1 mês, 2, a gente vai mandar o dinheiro. Nós estamos com R$524, tá? Estacionou nos 524. Então é isso. Quem dá R$1 aí para fechar 525, esses números quebrados assim me deixam nervoso. Mas enfim, gente. Pouco depois de começar a estudar com meu pai,
Recebi dele ensinamentos sobre a consciência meditativa. Obrigado, gente, por estarem aqui. Coisa boa que ver essas mãozinhas. Senão eu fico falando sozinho ali, às vezes eu começo a me perder. Pouco depois de começar a estudar com meu pai, recebi deles ensinamentos sobre a consciência meditativa. Ó, Fabiola vai doar R$1 daí. Tu também fica nervosa, né, Fabiola? Eu sei. Essas coisas quebradas assim, não. Como é que pode? Toque total. Um dia eu estava no telhado da minha casa, apenas olhando à volta de uma maneira distraída e casual. Percebi que na parte de cima de Shivapuri, montanha que fica atrás do Nar de Gompa, havia trabalhadores consertando uma trilha que atravessa um dos lados da montanha. Oi, Pati, tudo bem? Como é que está essas tuas férias? Eu vi que tu tá voltando, tá, né? Tomando força, tomando impulso. Quero só ver o que vai ser esse ano com a Patrícia, voltando com toda essa energia. Umas 6 pessoas estavam usando pás, picaretas e carrinhos de mão para nivelar o caminho, remover a terra e as pedras desmoronadas. Sentei e fiquei observando o trabalho lá do telhado. A seguir me veio o pensamento: devia estar meditando. Seguindo as instruções do meu pai, voltei minha mente para si própria sem mover meus olhos. Continuei a ver as pessoas trabalhando, a ouvir o som das picaretas quebrando as pedras, a ver o carrinho de mão despejando terra para o lado. Mas de repente, também vi o lindo céu azul e as nuvens passando por cima, e vi folhas se movendo ao vento. Senti a brisa em minha pele e ouvi pássaros cantando. Antes, com a consciência comum, meu foco se restringiu e eu não sentia nem via nada, a não ser os trabalhadores na estrada. Então a gente amplia a consciência, né? Todas as consciências. A consciência meditativa, também chamada de consciência plena estável, nos introduz a olhar para a natureza da própria consciência plena. Tem uma coisa que, se vocês já não perceberam ainda, quando a gente está observando, a gente tem 6 consciências, né? Tem a consciência da mente, tu tem a consciência dos sentidos físicos, né? A consciência visual, a consciência auditiva, enfim. Quando tu observa uma, tu não consegue observar a outra. Testem isso por si, depois me digam se vocês conseguem perceber todas as consciências. Então, quando tu observar que tu está ouvindo, tu não consegue ver que tu está vendo, por exemplo, ou cheirando. Mas isso é tua consciência. Ao mesmo tempo, tu está fazendo tudo isso. Por que isso é importante cuidar na meditação? Porque tu tem que estar atento ao que está surgindo pelas portas dos sentidos. E saber que tu não vai conseguir ter consciência deles ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tu tem que ter uma consciência plena em que está olhando tudo isso. É essa consciência que a gente tem que chegar. Aquela que observa tudo sem precisar ser pontual. É essa consciência. Uma vez que nos familiarizarmos com a consciência plena e estável, ainda nos movemos com frequência entre o estado e a consciência comum. Como é que é me mover? Surge um som, como agora ali dos passarinhos, me move. O que move? Move minha atenção, move uma energia. E aí a gente volta, né, para cá. Apesar da diferença entre eles, os 2 tipos de consciência existem dentro de um construto dualista. Há algo observando e algo sendo observado. A experiência da consciência plena reconhecendo a si mesmo. Então tu está observando, tu está em meditação, tu está ali estabilizando a mente, mas tu ainda não está completamente no estado meditativo, porque existe a dualidade, existe aquele que observa e existe a coisa observada, o objeto observado. E o objeto pode ser qualquer coisa, um cheiro, um objeto, enfim. Né? Quando essa dualidade é eliminada, eu e objeto, né, entramos no que chamamos de consciência plena pura ou não dual. Aí sim a vacuidade, aí sim tu elimina todos esses aspectos desse eu. Mas para eliminar esses aspectos desse eu, enquanto a gente está olhando as coisas, percebendo as coisas através dos sentidos ou da própria mente, tu está observando através dos elementos condicionados. A minha religião, a minha cultura, a minha educação, as minhas formas de... como eu fui educado, enfim. Então tu olha através desses elementos condicionados. Quando eu paro de olhar com esses elementos,
Quando eu paro de criar dualidade, nesse momento eu atinjo a consciência plena. Aí acontece. Bom dia, Jô, tudo bem? Bom te ver por aqui. Então, é nesse momento que acontece a meditação. Acontece que as pessoas param antes. Param antes quando? Quando tu senta em meditação, tu sente aquele relaxamento e tudo mais. Isso é só um relaxamento, gente. Aquela vibe boa, né? E aí tu fica naquilo, né? Aí é orientado que a gente continue observando a respiração, né? Só que observar a respiração não é a meditação ainda. Ela é um aspecto da estabilização. Ainda não é a meditação. Ela é meditação, mas não é meditação. Entenderam? Não, né? Porque tu ainda tem uma dualidade. Tem ainda alguém que observa e um objeto observado, né? E enquanto existe isso, existe a dualidade. Ela vai acontecer quando tu romper isso. Porque aquele que observa tem um sensor. Ele observa através de um ponto, através de um elemento condicionado. Ele observa através de um lugar da mente. Tem aquele que observa com todas as suas características. Sou eu observando. E quem é esse eu que observa? E é quando isso desaparece, quando tu para de observar a respiração, mas ao mesmo tempo tu continua na prática, sem energias te movimentando, naquele momento, aí tu começa a entrar. A não dualidade é a qualidade essencial da consciência plena. Daí ele respondeu numa frase tudo que eu falei. A não dualidade é a qualidade essencial da consciência plena. Mas quando falamos de três tipos, comum, meditativa e pura, estamos falando de um processo experiencial gradual que vai dos estados dualistas para os não dualistas. Da mente muito confusa para a mente que está cada vez mais liberada da reatividade habitual e de ideias pré-concebidas de como as coisas devem ser. Então vocês estão vendo que meditar não é tão simples como se vende assim a ideia, né? De um modo geral, o que se vende é uma ideia de estabilização, o que já está ótimo, está perfeito, gente, é um excelente caminho. Mas a gente pode um pouquinho mais. Essas categorias da consciência plena não são nitidamente delineadas. Não é um lugar que tu está meditando, daqui a pouco cai num buraco assim, sabe? Aparentemente tu cai, mas quando tu te dá conta, acabou a meditação. E o nosso reconhecimento da consciência plena pura também tem muitas gradações. Podemos ter vislumbres ou lampejos com diferentes graus de profundidade ou clareza. Eu conheci um pouco de consciência plena pura. Parte da minha intenção para esse retiro era intensificar o modo como me relaciono com esse aspecto da realidade e esperava conseguir isso saindo da minha vida normal. Vamos parar por aqui, porque agora ele entra ali. Não, vamos terminar. Falta só um parágrafo grande, mas a gente termina esse capítulo. Quem estava prestes a entrar na estação ferroviária de Gaia no meio da noite? É uma pergunta. Mande um aviãozinho aí para o pessoal se ligar. Minhas vestes marrons, camisa amarela e cabeça raspada me identificavam como um monge budista tibetano. Não tinha nem como disfarçar, né? Um lama por profissão. Um perfeito disfarce para a mistura desordenada de curiosidade, ansiedade e confiança que acompanhava cada batida do meu coração, que de muitas maneiras ainda procurava a resposta à pergunta do meu pai: quem é Mandyo Rinpoche? Vocês se perguntaram ontem quem são vocês? Eu havia adquirido a habilidade de reconhecer a consciência plena dentro do ambiente monástico e dos templos, em minha esteira de meditação, sempre na minha zona de conforto e sempre perto de discípulos e atendentes. Embora tivesse meditado por toda a minha vida e passado muitos anos em monastérios budistas, estava começando agora um tipo diferente de retiro. Meus títulos e atribuições seriam jogados na fogueira. Queimaria as proteções e as estratégias sociais externas comuns para ser livre, não da vida, mas para a vida, para viver todos os dias com um envolvimento sempre novo para com qualquer coisa que surgisse. Não voltaria simplesmente para os caminhos recompensadores que conhecia tão bem. Olha aí, gente. A gente sempre volta para aquele lugarzinho que a gente fica seguro, né?
Suspeitava que esses papéis tinham se tornado profundamente arraigados e não conseguiria lidar com eles até que algum grau de ruptura os trouxesse à tona. Parti sozinho para intencionalmente procurar esse rompimento por meio do que eu pensava ser uma missão de suicídio do ego. Olha que legal. Suicídio do ego. Queria explorar as profundezas de quem eu realmente era no mundo, anônimo e sozinho. Queria testar minhas próprias capacidades em situações novas e desafiadoras. Se eu puder realmente romper com minhas rotinas estabelecidas, encontrar meu próprio limite e continuar prosseguindo, vamos ver o que acontece com o meu reconhecimento da consciência plena. Ver o que acontece com as virtudes da paciência e da disciplina, quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe quem eu sou, quando talvez nem eu saiba quem eu sou. O táxi fez um barulho longo e estridente até parar. Estava na hora de descobrir. Paguei o motorista e saí do táxi. Como se para afirmar que todo refúgio mundano é tão efêmero quanto fumaça, parei em frente à estação e virei, olhando para o táxi desaparecer. Aí começou. Aí amanhã o capítulo se chama Reconheça a onda, mas fique com o oceano. Amanhã a gente continua. Bacana, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Coloque uma posição de meditação. Uma postura de mente. Pode estar deitada, pode estar sentada na cadeira, onde vocês estiverem. Você coloque numa postura de mente de meditação. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. E soltem completamente. Se precisar, façam mais uma. Abandonem completamente o corpo. E exemplo do que ele falou no livro agora, observe os sentidos físicos. Quando ele estava sentado no alto da casa, no telhado, observando os trabalhadores. Então agora comecem observando todos os sons, os cheiros, qualquer coisa que se mova, se estiverem com os olhos semiabertos. Mas ao mesmo tempo descansem seu olhar entre esse objeto à sua frente e a sua própria retina. Descanse o olhar nesse espaço. Percebam o gosto na boca. Percebam o vento ou o ar na pele. A textura da roupa. Vão refinando a sua atenção, saindo dos sentidos físicos. E observando a consciência dos próprios pensamentos que surgem, a consciência da mente. E se você tiver dúvida de como observar isso, volte a observar o som, por exemplo. Apenas observe o som como som. Identifique passarinho, carro, vento. Onde você estiver, há um som. A minha própria voz. Mas identifique de forma sem julgamentos, de forma clara. Sem julgar, sem dizer se gosta ou não gosta, apenas som. Volte a observar os seus pensamentos da mesma maneira.
Não se identifique com eles, não os dê significados, características. Procure conduzir dessa maneira e veja o que acontece. Faça uma inspiração profunda. Para aqueles que vão continuar, continue nessa prática, essa é uma orientação. Para os que vão entrar na comunidade agora, a Fabiola, facilitadora da Arquitetura da Mente, irá conduzir uma prática para o pessoal no WhatsApp. Quem quiser entrar na comunidade, chama. Que os méritos desse nosso encontro, dessas nossas práticas, se estendam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa sexta-feira para vocês.